espero que sim, espero que estejam todos bem em casa, se cuidando com bastante saúde. E aproveitando que sempre bate aquele tédiozinho, né, na quarentena, apesar de não ser férias, né, pessoal, a gente acaba ficando fica um tempinho meio ocioso. Então, eu decidi gravar esse vídeo ensinando a fazer lettering, brush lettering, com vários tipos de material, bem baratinho, eu tenho certeza que tu tem eles em casa. E tá muito fácil, então continue esse vídeo que ninguém vai sair da quarentena sem aprender a fazer lettering. Eu peguei esse caderno com linha para vocês terem uma noção do tamanho da letra. Eu acho que fica melhor para vocês se basearem de início. Eu comecei com esse marca-texto bem simples, ele custou eu acho que R$2, para mostrar para vocês que não precisa ser coisa cara. Se tu tá começando agora, eu recomendo que tu comece com o marca-texto, porque eu acho que o traço fica mais preciso e de preferência um marca-texto que o traçado seja mais grossinho, entendeu? Tipo os da Stabilo ou algum com a ponta dessa espessura. Se tu já assistiu outros vídeos de brush lettering, tu sabe que toda vez que for subir a letra, tu faz um traço mais fino com a ponta do marca-texto ou da canetinha. Quando for descer, vocês deitam o marca-texto como se fosse fazer para grifar mesmo alguma palavra, sabe? E aí vocês botam um pouquinho mais de pressão para ele ficar assim mais grossinho. Esse segundo exemplo eu usei esse marca-texto da Stabilo. Vai ficar mais ou menos a mesma coisa que o primeiro, mas como eu queria mostrar pra vocês que dá pra fazer lettering com qualquer coisa, nesse caso brush lettering, né? Mesmo esquema, na hora de subir vocês podem ver que eu uso a ponta do marca-texto. E gente, pra quem tá começando e até depois fica muito mais fácil, quando tu for mudar, por exemplo, do traçado fino pro traçado grosso, dá uma pausa. Vocês podem ver aí que eu solto o marca-texto, ajeito ele na posição adequada, que eu me sinta mais confortável, e aí eu faço o desenho da letra, né? Agora um exemplo com esse marca-texto da Faber, que é um marca-texto bem mais fininho. Eu acho mais difícil de fazer lettering com ele. Por isso que eu recomendei pra vocês que quem tá começando que comece com marca-texto de ponta mais grossa. Porém, a letra com esse marca-texto ela fica mais delicada, porque ela fica menor. Vocês vão ver agora a diferença de tamanho. Como vocês podem ver, na hora de subir eu uso a ponta do marca-texto, na hora de descer eu uso ele deitadinho, como se fosse, como já dito, para grifar uma palavra, tá? Eu recomendo que vocês de início, se tu não tem assim habilidade nenhuma, que tu comece com exercícios, fazendo, por exemplo, a letra U, a letra O, que são letras mais fáceis, para treinar essa mudança de traçado, do traçado fino para o traçado mais grosso. Esse exemplo é com essa canetinha Bicolor da Faber-Castell. Ela tem essa ponta mais em formato de cone. A mesma coisa, na hora que eu for fazer o traçado fino, eu vou escrever com a caneta mais num ângulo de 90 graus, para usar a ponta, somente a ponta da caneta, que é o que vai me proporcionar um traço mais fino. Vocês podem ver que na hora de fazer o traçado mais grosso, eu boto mais pressão na caneta e eu faço com ela mais deitada. E o resultado é o mesmo, vocês podem ver que o máximo que muda é o tamanho da letra. Essas canetinhas eu também acho bem boas para quem tá começando, mas eu acho que de primeira, assim, eu pelo menos comecei com marca-texto, te dá muita segurança. Esse exemplo é com uma canetinha normal, tá? Esse é o lettering, o fake lettering, mas fica lindo também. Tu escreve normalmente, sem se preocupar com fazer traço fino, traço grosso, só tenta deixar a letra assim bem espaçada para poder fazer o sombreado. Esse truque é bem legal, fica bem bonito também o resultado. E é bom porque às vezes a gente tem uma cor de canetinha que não tem de repente de marca-texto ou até de uma brush pen, que é muito mais cara também. Eu não acelerei o vídeo justamente para vocês verem todos os detalhes. Aí no D eu fiz a sombra do lado errado, mas nada que eu não tenha consertado, tá, gente?
e ser prática. É uma outra dica que eu dou pra vocês, é pesquisarem no Google alfabeto de brush lettering. Aí vocês podem imprimir ou vocês podem olhar no celular mesmo toda vez que for fazer, para se sentir mais seguro, porque de início realmente a gente fica meio perdido, mas depois de bastante treino a gente pega o jeito. Eu usei essa brush pen aí da Leo Leo, ela foi bem acessível, eu recomendo, pessoal. Quem me segue lá no meu Instagram já viu essas canetas, são bem bonitinhas as cores. A brush pen eu não recomendo para quem tá começando, porque tu tem que ter muito mais precisão na hora de escrever. Não adianta escrever com ela no ângulo de 90 graus, porque senão a tua caneta vai desfiar e é uma coisa cara, é um investimento caro, na maioria das vezes. Então, tu tem que ter um pouquinho mais de prática. É tudo questão de pressão. Quanto mais pressão eu coloco na ponta da caneta, mais grosso sai o traçado. Só que tem que ter cuidado para ela não desfiar, como eu disse para vocês. Esse último exemplo é com uma caneta. Eu peguei essa caneta que ela tem a ponta fininha, mas pode ser qualquer caneta. Gente, caneta... Sabe a caneta que tu usou ou que tu vai usar se tu não fez Enem ainda na tua vida? Então, aquela caneta serve para fazer brush lettering. É o mesmo esquema da canetinha, é um fake lettering. Tu vai fazer... escrever a letra meio espaçadinha, como eu disse para vocês. Depois desenha o sombreado e é só pintar, e o resultado também fica muito bonito, fica bem delicado. Eu passei por cima do que eu já tinha escrito para ficar mais nítido, porque eu achei meio fraquinha a caneta. Mas fica a critério de vocês, depende da caneta que vocês vão usar. Pode usar caneta em gel, até lápis, pode usar lápis de cor, lápis grafite, lapiseira. Dá pra fazer lettering com qualquer material. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos no meu Instagram de estudos, eu vou estar postando por lá, assim que eu postar esse vídeo, alfabeto de brush lettering, para vocês salvarem e usarem de guia aí quando for escrever alguma palavra, porque nesse caso eu só escrevi study, então se vocês quiserem escrever alguma coisa com outras letras, né, é só ir no meu Instagram que vai estar lá o alfabeto, aí só tirar um print e deixar do ladinho na hora de escrever que não tem erro. É prática, é treino mesmo, vamos pegar essa quarentena para treinar bastante lettering e deixar o caderno impecável. E antes de tu sair do vídeo, antes do vídeo acabar, tu já deixa aquele like pra eu entender que tu gostou do vídeo, te inscreve no meu canal, não esquece de assinar o sininho, me seguir nas redes sociais, comenta aí embaixo o que tu acha que eu tenho que melhorar, ou sugestão de vídeo, e eu pretendo trazer a parte 2 desse vídeo, caso vocês gostem, ensinando a fazer outros tipos de lettering, e sombreado, essas coisas que vão deixar o caderno de vocês lá top, chega a dar vontade de estudar. Tchau, gente, até o próximo vídeo e se cuidem!